Bom dia, pessoal. Boa tarde para aqueles que já almoçaram. Nós estamos aqui na praia orando mais um dia desse propósito. Céu lindíssimo. Aqui está a Pamela. Aqui está o Joshua Manuel. Cadê o Daviel? Aqui. Diz oi, pessoal. Oi. Deus te abençoe. Oi, Sal. Cadê a Mi? Tá lá a Emily. Estamos aqui para mais um Namorando Deus. E o tema de hoje, nesse 28º dia, os 40 dias de oração na praia, é competidores sem propósito. Olhando à luz das escrituras, hoje pelo menos ministrava muito sobre a história de Saul. Saul, ele competia por algo sem propósito nenhum. Ele competia por um lugar. E o desejo dele de estar assumindo a sua posição, estar no seu lugar, era tão grande que ele acabava sendo um competidor absurdo. Ele competia com todo mundo, até com quem não queria competir com ele. Davi não queria competir com Saul, mas Saul queria matar Davi com medo que Davi tomasse o seu lugar. O nível de competição dele foi tão grande que certa vez na perseguição, nos planos dele de matar Davi, quando ele se encontrou contrariado com seu filho Jonatas, porque Jonatas não queria que ele matasse Davi, Saul lança uma lança para matar o seu filho Jonatas. Existem competidores que estão tão sem propósito e tão absurdos que muitas vezes matam seus próprios filhos em prol de uma competição que não existe. Eles estão competindo contra eles mesmos. Às vezes não há ninguém competindo com eles e mesmo assim eles seguem uma competição vazia. E essa competição vazia tem levado muitas pessoas a destruírem o seu chamado, destruindo o seu ministério, porque Deus não pode ativar uma pessoa que está competindo e competindo e competindo. O reino de Deus não é uma competição. O reino de Deus é uma comunhão. Todas as partes do corpo cooperando para um bem comum, que é resgatar almas e fazer o nome do Senhor ser glorificado. Então, comece a analisar a tua vida. Pelo que tu tens competido? Existem igrejas que competem contra outras igrejas, não entendendo que o reino de Deus, para o qual estamos todos nós caminhando, lá não vai haver placa de igreja, lá vai haver apenas uma igreja, que é a verdadeira igreja relevante, que é a igreja de Jesus. Então não há por que competirmos. Mas fulano acredita nisso, o outro acredita naquilo. Deus deu graça a uns em uma área, Deus deu graça a outros em outra área. Se todos nós conhecermos e valorizarmos as qualidades dos nossos irmãos, em vez de ficar procurando os defeitos deles, nós vamos todos crescer juntos. Muitas vezes nós esquecemos da passagem onde Jesus se depara com uma mulher pega em adultério e onde os fariseus estão dizendo: a lei manda nós apedrejarmos ela. E quando Jesus olha diante daquela situação, ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A pergunta que eu te faço hoje: quando você está competindo com teu irmão, você lembra as misérias que Deus já perdoou na tua vida? Quando você está competindo com teu irmão, às vezes levando à morte até teus próprios filhos, você lembra os lugares de onde Deus te tirou? Você lembra os pecados que você já cometeu? Porque só entra numa competição com outro irmão aquele que não lembra a miséria de quem ele é. Pastor, e por que o senhor está falando a respeito disso? Sim, porque é algo muito perigoso e que infelizmente nós vemos propagado na igreja de maneira geral. Competições e às vezes estimuladas, separações de grupos para estimular uma competição em prol de um resultado maior. Separamos em pequenos grupos e botamos todos a competir para ver o resultado crescer, e não é assim. A única competição que nós devemos ter é ganhar almas. Competir contra o inferno, não uns contra os outros. A competição deve ser contra o inferno e contra o reino das trevas, para que a gente possa avançar mais e mais vendo o nome do Senhor ser glorificado. Então que nesse começo de tarde a gente possa começar a refletir de como está a nossa vida com Deus. Será que a gente tem competido realmente contra as trevas ou tem competido contra os nossos irmãos? Será que nós temos competido contra o reino das trevas, a união das trevas, ou nós temos competido contra igreja contra igreja? O corpo de Cristo muitas vezes acaba se automutilando porque não entendeu que não deve competir, mas deve um ser cooperador do outro. O reino de Deus é um reino de cooperadores, não de competidores.
Entenda isso. Entenda que quando nós largamos mão de competirmos e paramos de brigar por um lugar que muitas vezes não é mais nosso ou não é nosso, nunca foi, nós podemos crescer e viver realmente o plano de Deus para nós naquele tempo. Tudo aquilo que você precisa forçar para obter, eu aprendi isso com a minha esposa. Ela diz, tudo aquilo que você tem que forçar não é teu. Seja isso vale para sapato, vale para calça, vale para blusa, e para relacionamentos e para lugares. Se você tem que forçar para estar naquele lugar, se você tem que forçar para estar naquela posição, se você tem que forçar para estar com alguém, é porque aquilo já não é mais teu há muito tempo. Então que você possa entender que o reino de Deus ele não te estimula a competir, mas a cooperar uns com os outros. Você tem que competir contra você mesmo, ser melhor do que você todos os dias. Lembra a miséria de quem você era ontem e seja melhor hoje. Lembra a miséria de quem você é hoje e amanhã seja um eu melhor do que hoje. Que cada vez mais o seu eu diminua, as suas muitas vezes rompantes de querer estar em um lugar e posições. Os homens brigam por posições porque não entendem a palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia fala em Gênesis que Enoque andou com Deus e já não era, e Deus o tomou para si? Que é o segredo de ser tomado por Deus? É você não querer ser nada. Quanto mais você desejar no fundo do seu coração verdadeiramente não ser nada, mais Deus poderá respaldar a tua vida. Porque Ele sabe que a posição que Ele te colocar não será um lugar de tropeço para você. Não faça de um posicionamento, não faça de um lugar algo que te afaste de Deus. Nunca será sobre um lugar, sempre sobre a companhia que está no lugar. Leve Deus para todos os ambientes e todos os lugares. E não se frustre com situações e circunstâncias, mas deposite no Senhor a tua confiança. E sabe o que vai acontecer? Você não terá que brigar por lugares. Você estará sempre no centro da vontade de Deus. Então que nessa tarde nós possamos adentrar no centro da vontade de Deus. Parar de competir, de matar uns aos outros para obter lugares. Todo aquele que cresce baseado na morte do outro é um crescimento que não se sustenta. Porque ou você vai estar matando mais e mais irmãos, ou você simplesmente vai ser o próximo da lista a morrer. Todo crescimento baseado em morte, ele gera só sofrimento e dor. Agora, quando você começa a estabelecer um reino de cooperadores, toda vez que teu irmão cair, você não vai se sentir oportunizado a ocupar o lugar dele, mas você vai querer vê-lo de pé, para que ele te ajude a andar em ambientes e a passar por ambientes que ele já passou. E que ele te ensine com a queda dele a não tropeçar nas mesmas pedras que ele tropeçou. Então que você possa usar o teu irmão, não da maneira de passar por cima dele, mas usar ele como uma escola, para que você aprenda com os erros, falhas dele, e que você aprenda a expor a eles também as tuas misérias e as tuas falhas. Porque nesse processo todos ganham. Quando todos nós expomos as nossas fragilidades, falhas e erros, para que ambos crescemos juntos, para que ninguém fique para trás, para que ninguém fique escondido atrás de uma aparência de super santos, querendo parecer que vive uma vida que não vive. Então traga para fora as tuas misérias, as tuas falhas, os teus tropeços, e pare de competir com teu irmão. Parece que a morte do teu irmão, ela pode te gerar a oportunidade de um lugar? Não. Deus, ele é pleno e perfeito. Se você não está no lugar que você deseja, é porque talvez, ou muito provavelmente, aquele lugar não é para você. Então não brigue por um lugar que não é seu. E o lugar que for seu, Deus vai te colocar no tempo certo. Não adianta você lutar. Glória a Deus. Vou passar lá na casa da Mara, ó. Um abraço para Mara. Grande abração aí. Assim que der, a gente vai estar passando aí, sim. Deus te abençoe, Mara. E todas as vezes que a gente briga por um lugar, está disputando uma posição em um lugar, é porque a gente não entendeu que o nosso lugar nem é aqui. Nós estamos na terra, mas nosso lugar não é na terra. O único lugar que nós devemos brigar para ocupar é um lugar no céu.
E a nossa briga nesse caso não é contra irmãos, não é contra homens, não é contra mulheres, é contra o inferno inteiro. Então que Deus te abençoe nessa tarde e que possamos refletir e começar a buscar posições em Deus, posições que Deus colocou para nós. Que a gente possa mirar esse exemplo de Saul. Saul estava tão preocupado em proteger a sua cadeira, o seu trono, a sua cadeira no reino, o seu lugar no reino, que para isso quase matou o seu filho Jonatas. Ele estava tão ocupado com o pensamento de matar Davi, com medo que Davi tomasse seu lugar, que por isso quase que fez perecer a Jonatas, seu filho. Que a gente possa se envolver com tudo aquilo que Deus quer que a gente se envolva. Que a gente possa ocupar todos os lugares que Deus quer que a gente ocupe. Que a gente possa estar posicionado em todos os ambientes que Deus preparou para nós. Mas que a gente nunca precise brigar por lugares. Porque quando nós precisamos brigar por algo, é porque aquilo já não é nosso, ou nunca foi. Que Deus te abençoe nessa tarde. Um grande abraço aí para cada um que está assistindo essa transmissão. Um abraço para a Mara lá. E glória a Deus, assim, ó, por cada vida que tem sido alcançada e tocada através dessas mensagens. Já estamos no 28º dia do Namorando Deus. Vamos rumo aos 40. E depois seguiremos por quanto tempo assim Deus nos permitir, até que Ele venha, até que Ele nos chame a estar com Ele. Feche seus olhos onde você estiver. Eu quero orar por você hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, por todo aquele que está aflito, angustiado, todo aquele que está com medo. Eu oro por todo aquele, Senhor, que está passando por situações delicadas, com o coração apertado, Deus. Eu te peço que o Senhor venha, Deus, a livrar de todo mal, todo mal. Que o Senhor limpe, Senhor, os corações de toda a ira, toda a vaidade, todo o orgulho. Limpe os nossos corações de todo o nosso eu, Senhor, que é mesquinho e pecaminoso. E que o Senhor possa nos levar a lugares em Ti, Deus, para desfrutar do centro da Tua vontade. Eu oro agora e repreendo toda doença, toda enfermidade, todo cansaço, toda angústia. E eu declaro um tempo de sobrenatural sobre a Tua casa e a Tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus alcance a Tua casa e a Tua família. Hoje vai ser um dia corrido. Estamos com alguns atendimentos aí já marcados. E eu peço que você possa hoje ser um cooperador do teu irmão. Que você possa fazer a diferença na vida do teu irmão. Não compita mais com ele. Não tente matá-lo para ocupar o seu lugar. Mas antes, seja você um instrumento de cura, para que ele possa se levantar e para que ele possa, sim, ocupar o lugar que Deus preparou para ele. Estamos todos no mesmo reino, correndo o mesmo tipo de circuito. Estamos todos na mesma corrida da vida. E que nós possamos, sim, ser instrumentos para fortalecer o cansado, curar o enfermo, e que possamos ser instrumentos para levantar o ânimo do abatido. Que Deus te abençoe e uma boa tarde.